A Saúde segue investigando possíveis casos de gripe aviária em humanos. Hoje, a pasta divulgou novas informações sobre essas suspeitas que estão em análise. Misael Mainetti de volta com informações para a gente. Algum caso chegou a ser confirmado? Misael? Não, negativo. Hoje o Ministério da Saúde até descartou 34 casos da gripe aviária e outras 2 pessoas estão em investigação, né? Estão com casos suspeitos, por isso elas estão se recuperando e também os casos, né, dessas 2 pessoas estão sendo investigados pelas autoridades em saúde. O Ministério da Saúde ainda informou que 33 pessoas estavam dentro de uma área onde havia uma ave infectada e elas ficaram com essa suspeita, mas todos os testes foram feitos nessas pessoas e apenas uma delas ficou em observação para caso suspeito da doença. Depois dos testes feitos, todos apresentaram um resultado negativo, então eles descartaram todos estes 34 casos. O Ministério da Saúde também informou neste sábado que, além dos casos suspeitos descartados do parque, outros 3 pacientes sintomáticos foram notificados no estado, sendo que um deles já foi descartado. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, que foi onde encontraram esses casos suspeitos, os 2 casos em investigação são de 2 funcionários do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, que estão sendo acompanhados pelo município de Cariacica, na Grande Vitória, onde o instituto fica localizado. Essas amostras foram analisadas pelo laboratório Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, depois encaminhados para um laboratório de saúde pública no Espírito Santo. Portanto, esse saldo aí de 34 casos negativos para a gripe aviária, a gente continua acompanhando se vai ter, né, algum caso confirmado, né, de algum caso que ficou ainda em suspeita. Lívia? Não, né, Misael? Você segue então monitorando essas análises para a gente. Qualquer novidade é só nos acionar. Obrigada, bom trabalho para você. E hoje a Organização Mundial da Saúde lançou uma rede de vigilância para detectar doenças infecciosas e assim evitar novas pandemias. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com um infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kifuri. Doutor, bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite. Olá, Lívia. Olá a todos aí, ouvintes da Jovem Pan. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Doutor, o convite foi feito ao senhor para a gente falar essencialmente desse lançamento da Rede Internacional de Vigilância pela OMS, mas eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, o seu conhecimento, para falar um pouquinho dessa questão que nós trouxemos agora há pouco. O Misael Mainetti trouxe uma notícia boa para a gente de que os casos que estavam em análise sobre suspeita de gripe aviária em humanos, 34 casos, foram descartados após essas análises pelo Ministério da Saúde. E houve então também comunicados de outros órgãos do governo brasileiro dizendo que os animais infectados até então no estado do Espírito Santo não fazem parte do sistema industrial brasileiro, portanto, não afetam a seguridade alimentar da população. Então, por enquanto, uma certa tranquilidade em relação a esses animais que foram encontrados infectados pela gripe aviária. Qual o tamanho do risco, doutor, que nós, seres humanos, podemos enfrentar diante desses casos em animais que estão sendo detectados? Olha, Lívia, a gripe aviária é uma ameaça constante. Aliás, a expectativa que nós tínhamos de uma próxima pandemia fosse da própria gripe aviária e não do coronavírus. O coronavírus nos surpreendeu porque ele pulou à frente aí dos vírus influenza, dos vírus causadores de gripe, e trouxe uma pandemia inesperada para nós. O vírus da gripe, como o coronavírus, é um vírus que não vive só em seres humanos. Então, nós temos o vírus da gripe infectando porcos, infectando aves, infectando cavalos, outros mamíferos. E quando ele faz o que nós chamamos de pulo de espécie, ele fica vivendo, causando gripe em alguns animais. E, às vezes, por razões ali de mutações, ele consegue infectar humanos. E, mais ainda, se ele adquirir capacidade de transmissão entre nós humanos, ele começa a se espalhar rapidamente.
Assim foi o H1N1, lembra da pandemia de 2009? Foi um vírus, né, que era gripe suína, eu achava que veio do porco, tinha uma mutação ali do cavalo também, e aí ele pulou para a espécie humana e trouxe a epidemia do H1N1 que disseminou em 2009 no planeta todo. O H5N1, não é o H1N1, é um vírus diferente, é o vírus da gripe, é o vírus influenza, mas ele tem outra numeração, chama H5N1, ele vive nessas aves e causa uma doença grave quando ela comete seres humanos. Por enquanto, os casos que nós temos no mundo são casos onde houve um contato direto do ser humano com essas aves infectadas. Trabalhadores de granja, de laboratório, de monitoramento de animais marítimos, de aves. Então, esses indivíduos que lidam com essas aves que têm se infectado. Não há descrição até o momento de transmissão de ser humano para ser humano, o que tem limitado o surgimento de casos. Então, quando surge um outro caso, tem sido aí de gente que lida com animais. E, por enquanto, os casos registrados aqui no Brasil em animais, é importante que não temos dizer que não temos nenhuma gripe aviária em seres humanos até o momento, são casos de aves migratórias que chegaram aqui na nossa costa infectados, e todos que tiveram contato com essas aves, obviamente que porventura adoecerem, têm que ser investigados, e até agora não há nenhuma confirmação de contaminação em ser humano. Então, é vigilância, é identificação precoce de casos, é contenção. Butantan já se prepara para fazer uma vacina contra o H5N1, contra essa gripe, para que, se porventura eles venham mesmo a cometer humanos, a gente já tem uma vacina pronta. Boa notícia, então, por enquanto, pelo menos, né, doutor Kifuri? Agora, sobre o assunto central dessa entrevista, né, que foi esse lançamento neste sábado pela Organização Mundial da Saúde, dessa rede internacional de vigilância que conecta países, regiões, justamente na tentativa de prevenir novas pandemias, para acelerar diagnósticos, compartilhamento de pesquisas, de análises, para tentar coibir o mais rapidamente possível qualquer possível ameaça que se espalha tão rapidamente pelo mundo todo. Vimos isso com a Covid-19, né, doutor? Talvez a necessidade dessa integração do mundo em prol da saúde tenha sido uma das principais lições que a pandemia de Covid nos deu. Por que uma rede como essa é tão importante para o mundo? Perfeito, Lívia. Você resumiu bem toda a nossa preocupação. Talvez uma rede como essa não seja suficiente para prevenir o surgimento de uma pandemia, mas certamente nos dará instrumentos para um diagnóstico mais precoce, para um reconhecimento, uma identificação de algum micro-organismo, algum vírus potencialmente causador de uma epidemia. Isso passa necessariamente por equipar países do mundo todo com laboratórios diagnósticos, com testes de molecular, como aqueles PCR, com sequenciamentos genômicos, para uma rápida identificação. E mais do que isso, uma rede de colaboração nessas informações. Saber o que está acontecendo em todos os cantos desse planeta nos revela as possibilidades de traçarmos estratégias melhores de identificação, de migração, como a gente comentou agora há pouco, da gripe aviária, de deslocamentos populacionais, de fechamento de fronteiras. Tudo isso só seria possível. Você veja, na Covid-19, quando nós reconhecíamos uma nova variante, a variante Ômicron apareceu na África do Sul, quando a gente fazia esse diagnóstico, ela já estava espalhada em 4, 5, 7 países, 10, 15, rapidamente ganhava o mundo todo pela rápida proximidade que nós temos hoje de todos os países, pelas conexões e as distâncias mais curtas. Então, nós temos um retardo para tomar medidas, muitas vezes, que nunca foram eficientes na pandemia da Covid, como fechar fronteiras. Sempre que se pensava nesse tipo de contingência, já era tarde demais, porque não havia uma rede de troca de informações. Então, a Organização Mundial da Saúde, acho que, como você bem disse, uma das principais lições aprendidas dessa pandemia é que ninguém nesse mundo globalizado de hoje, estará livre, estará seguro, enquanto todos não estiverem. Não há mais epidemias locais, não há mais aquelas epidemias que ficavam circunscritas a alguns países. Elas hoje têm um potencial de globalização muito grande e é mais do que necessário, talvez até tardiamente, instituir políticas preventivas globais.